abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deus vai continuar nos abençoando e ministrando ao nosso coração agora. Convidar o pastor Guedes, Sandro Guedes, já é conhecido da maioria dos irmãos que vão às segundas-feiras na igreja, porque ele já esteve lá 2 vezes pregando para nós. Qualquer dia ele vai um domingo desse lá. Nós vamos orar pela vida dele e Deus certamente já colocou algo de alimento espiritual no coração do servo dele para ministrar aos nossos corações. Vamos orar. Deus, apresentamos o teu servo nas tuas mãos mais uma vez. Só tem levantado ele como pregador da tua palavra. Então, Senhor, agora em nome de Jesus, que essa unção que o Senhor colocou sobre ele para pregar possa ser manifesta diante de nós. Só abra a mente dele e abra as nossas mentes para discernir, Senhor, as maravilhas da tua lei, os tesouros da tua palavra, Pai. Usa teu servo poderosamente e edifica a tua igreja, glorifica teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém, meus irmãos. É muito bom poder estar com os irmãos nesse momento tão maravilhoso de celebração, de alegria na presença de Deus. Obrigado. Verdadeiramente Deus marcou esse tempo para nos abençoar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, se tornou um amigo. Muito obrigado, viu, pastor? Deus abençoe a todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho, diretamente ou indiretamente. Deus continue abençoando vocês e derramando a sua graça. Vamos ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do seu verso de número 11. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que sempre está nos acompanhando, que Deus continue abençoando. Tito, capítulo 2, verso de número 11, está escrito assim: pois a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala essas coisas, exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Queridos irmãos, essas palavras são palavras do apóstolo Paulo, são orientações a seu filho na fé, Tito, orientações para o próprio Tito e para todos aqueles que ele tinha responsabilidade sobre eles. Paulo está dando algumas instruções. Nós vamos ver visto no capítulo 1 da carta, no capítulo de número 2, e ele vai apresentando um formato de vida
de uma vida separada, voltada para o nosso Deus. E aí ele vai chegar no verso de número 11, ele vai apresentar um padrão de vida, de separação, e vai dizer que esse padrão de vida, ele é o objetivo dele, o propósito dele, é porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. E foi isso que foi cantado aqui, foi ministrado aqui, o tempo todo, apresentando a nós o grande amor de Deus. Quando Paulo diz, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ele está falando que o amor de Deus verdadeiramente foi manifesto e tem se manifestado a todo ser humano. Esse amor muito grande, como foi dito aqui, que não foi nós que amamos ele primeiro, foi ele que nos amou primeiro. Não tem amor semelhante a esse. Nunca houve e nunca haverá um amor como esse. Um amor tão grande, tão profundo, que em Apocalipse capítulo 13, verso 8, vai dizer que ele foi morto ele foi morto no princípio da fundação do mundo. Ou seja, ele morreu por todos nós, antes mesmo da gente existir, ele morreu por mim e por você. Eu não consigo te explicar isso, mas eu consigo acreditar, porque está escrito que ele morreu por mim, morreu por você, morreu por toda a humanidade, antes mesmo da gente existir. Que amor grande, que amor tão profundo e tão maravilhoso. É por isso que João disse, capítulo 3, verso 16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Ah, que amor tão maravilhoso, que amor tão profundo, que nos fez vencer o inimigo das nossas almas. Porque o inimigo das nossas almas, diz-nos a palavra, que ele trabalha para nos acusar de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, verso de número 10. Diz que ele acusa de dia e de noite os servos do Senhor. Mas a própria palavra de Deus vai dizer no verso 11: mas eles venceram pela sua palavra e pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo aos irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós vamos poder observar no capítulo 1, no verso de número 15, que havia uma escrita, ou havia uma cédula, havia algo registrado contra a minha vida e contra a sua vida. Era a acusação do diabo acerca do meu pecado e acerca do seu pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, pelo seu sacrifício e sacrifício da cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição, a Bíblia vai dizer que ele rabiscou e cravou na cruz, humilhando todo o principado e toda a potestade. Pare bem para raciocinar comigo. Rabiscou. Se rabiscou é porque tinha uma escrita. Eu posso escrever algo no papel, mas se eu rabiscar, ninguém vai conseguir ler. Alguém vai olhar e vai identificar. Tinha alguma coisa escrita aqui.
mas eu não consigo ler mais. Isso é profundo e maravilhoso. Tinha uma escrita contra mim, tinha uma escrita contra você. Jesus disse: eu vou rabiscar isso aí. Oh, glória a Deus, eu vou rabiscar isso com meu sangue, aleluia. O diabo vai procurar acusação contra ele, vai procurar acusação contra ela, mas não vai conseguir, porque eu manifestei o meu amor na cruz do Calvário. Você pode levantar a mão e glorificar? Ele tenta ler até hoje, mas ele não consegue, porque Jesus rabiscou. Meus irmãos, esse amor é tão profundo, e foi anunciado nesse último canto, nesse último cântico, que nada pode vencer esse amor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, no capítulo de número 8, ele vai dizer que esse amor é tão grande, que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem demônios, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa pode nos separar desse tão grande amor. Aleluia! Esse amor é poderoso demais, irmão, e nós somos mais do que vencedores dele. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos vencedores através desse sacrifício. Esse amor é tão grande, essa graça é tão profunda e ela é tão maravilhosa, e não tem como não se envolver nela, ser tomado por ela, ser dominada por essa graça, por esse grande amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Não dá para viver sem envolver nesse amor. Se nós lermos Mateus capítulo 19, verso 25 e 26, a Bíblia vai declarar, Jesus vai dizer para os seus discípulos acerca do apego ao amor, e ele vai dizer que é difícil para quem tem apego ao amor entrar no reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que quem tem apego às coisas, ao dinheiro, às coisas materiais. E a Bíblia vai declarar para nós que os discípulos vão dizer: então é impossível alguém se salvar, é impossível o homem se salvar. Aí Jesus vai virar e vai dizer: olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não era possível para mim, para você ter direito da salvação e ter direito da vida eterna, mas ele fez o impossível por mim e por você. Isso é motivo da gente glorificar, exaltar, bendizer, engrandecer o nome desse Deus tão maravilhoso e tão poderoso. A Bíblia vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Aleluia! O salário do pecado é a morte, mas a vida é dom gratuito de Deus, a vida eterna é dom gratuito de Deus. Isso é nada mais, nada menos do que graça. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele manifestou a sua graça, trazendo salvação para todos os homens. Isso é motivo demais para a gente glorificar, exaltar e bendizer esse Deus maravilhoso, que manifestou esse tão grande amor por mim e por você. Irmãos, é muito profundo, e eu vou sempre repetir que esse amor é muito profundo e é muito maravilhoso, e não tem como não se envolver com esse amor, ser dominado por esse amor e ser também dominado por essa graça. Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas ele olhou e disse: eu vou conectar novamente aqueles que creem no nome do meu filho, vou conectar eles comigo de novo, vou levar para eles de novo a minha glória, a minha presença,
A Bíblia vai dizer que por causa dos nossos pecados, Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele vai dizer que nós estávamos longe, nós estávamos separados de Deus, mas através de Jesus, nós somos perto novamente dele, pelo sacrifício de Cristo. É por isso que nós estamos aqui, pelo sacrifício dele, nós estamos próximo dele, nós já não estamos mais longe dele, nós estamos próximo dele. Paulo também vai dizer, escrevendo aos irmãos em Éfeso, que nós estávamos nas trevas, mas ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que ele vai dizer, escrevendo aos irmãos em Éfeso, capítulo 2, verso de número 8, ele vai dizer: pela graça vocês são salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vós, para que nenhum homem se glorie, porque pela fé sois salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Pela fé do sacrifício do Cristo que foi morto e ressuscitou. Você pode mais uma vez levantar a tua mão e glorificar a Ele por esse amor tão grande, maravilhoso, poderoso, esse amor que nos domina, esse amor que nos transforma, esse amor que criou em nós expectativas, esse amor que nos faz vencedores em todos os tempos, em qualquer que seja a circunstância. Nós somos mais do que vencedores, porque no mesmo contexto que Paulo vai dizer que nada pode nos separar desse amor, ele vai escrever aos irmãos em Roma, capítulo 8, verso 26, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Ele te ama tanto, 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 que qualquer situação que você está passando, ele vai usar a seu favor. Seja ela favorável ou seja desfavorável, ele vai usar a seu favor. Aleluia, glória. Até o que é a desfavor de você, ele vai usar a seu favor, de tanto amor que ele tem por mim e por você, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. E quando Paulo vai falando para Tito dessa graça, desse amor, ele vai dizer que vai ser manifesto a todos os homens. Eu acho isso lindo. Independente de raça, de credo, esse amor é revelado para todos os seres humanos. Esse amor foi revelado, foi manifesto, está manifesto principalmente porque nós somos da dispensação da graça, estamos vivendo o momento da graça, mas a diferença é que João capítulo 3, verso 16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O amor é manifesto a todos, mas a salvação, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, é somente para aquele que crê, bendito seja o nome do Senhor, e for batizado, aleluia. E eu glorifico a Deus que tem um povo aqui que crê, aleluia, tem um povo aqui que crê nesse nome, nessa graça maravilhosa e bendita. Essa graça tem os seus efeitos. O apóstolo Paulo fala das riquezas dessa graça. Ele escrevendo aos irmãos em Coríntios, ele vai dizer que essa graça fez ele ser o que ele era. Ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele vai dizer acerca dos outros trabalhadores, dos outros obreiros, ele vai dizer, eu trabalhei muito mais do que eles, mas ele vai virar e vai dizer, na verdade não sou eu, é a graça de Deus que está em mim. Ah, irmãos, tudo é pela graça, bendito seja o nome do Senhor. Você é o que é por causa da graça, você tem o que tem por causa da graça, você vai chegar aonde você tem que chegar por causa da graça. Eu estou pregando aqui por causa da graça, nós estamos vivos por causa da graça, sua família não foi destruída por
por causa da graça. É noite de nós celebrarmos essa graça bendita. Eu sou o que sou por causa desta graça. Ele vai dizer no verso 12, aí eu tenho que olhar para essa graça. Ele vai dizer que nós temos que olhar para essa graça e aprender com ela, verso 12. Porque ele vai dizer, vai falar da graça manifesta, verso 12. Ela nos ensina. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga, o amor de Deus nos ensina. Quer ter um aprendizado profundo? Olha para a cruz. Olha para o sacrifício dele. Porque o sacrifício dele nos ensina muitas coisas. Aleluia. O sacrifício dele nos ensina. E ensinar é ministrar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É tão profundo esse sacrifício dele, que nós vamos ser ministrados por ele por toda a eternidade. Aleluia. Por toda a eternidade nós vamos ser ministrados e vamos ser dependentes desse feito maravilhoso de Jesus. Você pode levantar a mão e glorificar? Porque não é só para esse tempo presente, é para toda a eternidade. Nós vamos celebrar essa graça manifesta. Ela nos ensina. E nos ensina a quê? Nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Essa graça foi revelada. E com essa graça, a promessa de vida eterna para aqueles que crerem e andarem em conformidade à sua palavra. Porque o próprio Cristo vai declarar para os seus discípulos, são as suas últimas palavras, 3 anos e meio andando, caminhando com eles, e Cristo começa a expressar para eles que ele tem que cumprir o seu maior propósito na terra, que era passar pela cruz do Calvário e dar a maior vitória que alguém pode ter. Não tem vitória como essa. Não tem vitória como o sacrifício de Cristo, como a sua morte, não tem algo mais importante para a minha vida e para a sua vida. Nós devemos estar focados nisso. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando desse reino, ele está falando desse grande amor revelado na cruz do Calvário para mim e para você. Bendito seja o nome do Deus que fez os céus e que fez a terra. Esse amor é muito grande, muito profundo. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Não tem como olhar para o sacrifício de Cristo e não ter uma vida de renúncia. Não tem como olhar para tudo aquilo que ele fez, porque Filipenses capítulo 2, verso 5, vai dizer que ele se humilhou a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, abriu mão de tudo que ele era, se tornou homem, se tornou servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nosso maior exemplo. Não tem como olhar para esse sacrifício e não aprender com ele, porque Paulo vai dizer, ela nos ensina a ter a mesma atitude do que ele. A palavra de Deus diz que como ele andou, nós também devemos andar. Ele mesmo vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está falando de renúncia, ele está falando de sacrifício. Não tem como ficar alheio, não tem como você olhar todo esse sacrifício e não ter uma vida de renúncia, porque a igreja, ela só vai ser relevante, ela só vai ter valor, ela só vai ter
peso nessa sociedade e nesse tempo presente, se ela tiver uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo. E ter uma vida de renúncia não é fácil. Mas, pregador, como é essa vida de renúncia? Como a igreja vai viver e ter essa vida de renúncia e ter de verdade uma vida relevante, que vai tocar, que vai chamar a atenção de outras pessoas? Simplesmente pela vida de renúncia. Mas através de quê? Através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é o caminho para a renúncia. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, verdadeiramente, nós teremos uma vida de renúncia. O apóstolo Paulo, ele vai declarar, escrevendo aos irmãos em Coríntios, capítulo 9, na sua primeira carta aos Coríntios, verso 27, ele vai dizer: antes eu subjugo o meu corpo, para que pregando aos outros, de forma nenhuma eu venha ser reprovado. Paulo estava dizendo que ele era um anunciador da palavra, um pregoeiro, e ele entende que ele tem que sacrificar o seu próprio corpo, a sua própria vida, as suas próprias paixões, para que ele não fosse reprovado, Existem muitas pessoas e muitas igrejas que estão deixando de ser relevantes, estão se tornando reprovados. E Jesus disse que alguns e até muitos vão ser reprovados, porque naquele grande dia, Mateus capítulo 7, alguns vão dizer: mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. Jesus vai virar para eles, vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Quer dizer que foram reprovados. Bendito seja o nome do Senhor. Em uma das igrejas da Ásia, no Apocalipse, o pastor está falando com vocês acerca disso. Jesus disse que se não houvesse uma mudança, ele iria vomitar aquela igreja, ou aquelas pessoas que não estavam andando em conformidade à sua palavra. E de verdade, Paulo teve mesmo uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, uma vida de mudança, porque ele vai escrever aos irmãos na Galácia, na sua carta aos irmãos na Galácia, ele vai dizer no capítulo 2 e no verso de número 20: não sou eu mais que vivo, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Aleluia! Uma vida de renúncia não vai nos apresentar, vai apresentar o próprio Cristo na minha vida, na sua vida, nas nossas atitudes. É uma vida de renúncia. É por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos, capítulo 12, ele vai dizer: olha, eu peço a vocês que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, renúncia. Apresenteis o vosso corpo, aleluia, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você tiver uma vida de renúncia, olhando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem alguém que quer experimentar essa vontade? Tem alguém que quer viver essa vontade? Então você tem que apresentar o teu corpo, a tua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Deus que fez os céus e que fez a terra. Essa graça nos ensina a ter uma vida de renúncia.
Pregador, o que é ter uma vida de renúncia? É ter uma vida de testemunho. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14. Ele vai dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus usava a natureza, usava as coisas simples da época para poder ministrar aos seus seguidores, aqueles que ouviam a sua palavra. Na época de Jesus, o sal era algo indispensável. Ou, você já reparou que é difícil a gente viver sem sal e viver sem luz? Imagine a vida sem sal e a vida sem luz. Para só para imaginar, para só para observar, sem sal e sem luz, como o mundo seria. O sal traz sabor. O sal traz sabor. Como eu disse, na época de Jesus tinha muita importância o sal. Tinha valor, tinha relevância. Não era tão fácil de achar como agora, naquela época, o sal. Como eu disse, o sal e a luz é algo importante, é algo de muita relevância, de muita importância. Então a igreja de Cristo, os seguidores de Cristo, tem que ser como sal e tem que ser como a luz do mundo. Como eu disse, o sal dá sabor, o sal também preserva. O sal também preserva. E há um texto na Bíblia que me chama muita atenção, que esse sal que Jesus está apresentando aqui, ele está falando de um justo. Você lembra de Abraão quando ele ficou preocupado? Porque Deus não tinha como esconder de Abraão. O próprio Deus disse: não tem como esconder de Abraão, porque Abraão é meu amigo. Quem é amigo de Deus, irmão? Deus não tem segredo para ele, aleluia, glória. Deus revela tudo para ele, Deus conta tudo para ele. Bendito seja o nome do Deus que fez os céus e que fez a terra. E a Bíblia diz que Deus vai dizer: olha, eu vou destruir Sodoma. E a Bíblia diz que Abraão vai colocar agora a clamar, porque o seu sobrinho Ló está lá. E há alguns que diz que Ló era atribulado. Não é isso que a Bíblia diz? Na carta do apóstolo, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que ele era piedoso, e a Bíblia vai dizer que Ló era justo. Era piedoso e era justo. E a Bíblia vai dizer que Abraão vai começar a fazer questionamentos: mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai preservar? Deus disse: se tiver 50, eu vou preservar. E vai falando: e se tiver 10, vai preservar. Aí chegou a ponto: se tiver 1, vai preservar. Aí Deus diz: por causa de 1, eu vou preservar. Irmão, se a igreja for sal da terra, e ela é o sal da terra, porque a igreja de Cristo, ela é o sal da terra, bendito seja o nome do Senhor, ela preserva, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você sabia que muita coisa é preservada por causa da minha vida e por causa da sua vida? Você sabia que muitas pessoas da sua família que não conhecem a Deus está sendo preservada porque você é sal? Bendito seja o nome do Deus que fez o céu. É por causa de você, porque você é sal. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Tem sal aqui nessa noite? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aonde tem sal, as coisas não estragam. Aonde tem sal, as coisas são preservadas. Eu estou pregando para o sal da terra. Aleluia, nada vai estragar. Aleluia, glória, porque nós somos sal da terra. Nós vamos preservar as coisas boas e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Bendito seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome dele. Preste bem atenção. Outra coisa que o sal faz, ele dá sede. Ele provoca sede. A igreja que é sal da terra, ela é relevante. Ela vai provocar sede. Alguém vai ter sede, vai querer esse Cristo, vai querer essa graça manifesta, vai querer esse amor revelado através da nossa vida como igreja. Vamos ler o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, diz assim: ouvindo eles isso, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa passagem aqui fala dos irmãos que acreditaram na palavra do Cristo, que ele prometeu em São João capítulo 14. Ele declarou, ele disse assim: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para onde eu estou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eles estavam crendo nessa promessa e tinha outra promessa, a promessa do derramado Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 2 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente vem um som de um vento veemente, impetuoso, e a palavra do Senhor diz que encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E a Bíblia vai dizer que havia várias pessoas de vários lugares em Jerusalém, e o povo está se alegrando na presença do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo é derramado, tem alegria mesmo, aleluia. Onde o Espírito Santo é derramado, chama atenção, bendito seja o nome do Senhor. Onde tem o poder do Espírito Santo, chama atenção mesmo, irmão. Onde tem a glória do Espírito Santo, alguém é atraído pelo esse poder, pela essa glória, que vem do sacrifício do Cristo, poderoso e eterno. E a Bíblia vai dizer que eles vão dizer: tão embriagados, a essa hora do dia. Pedro vai levantar juntamente com os 11 e vai dizer: não, nós não estamos embriagados. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, é a promessa de Deus que está acontecendo neste lugar. E ele começa a pregar, ele começa a anunciar o Cristo, falar do Cristo. A Bíblia diz que vai provocar sede neles, e eles vão dizer: o que nós vamos fazer? O que devemos fazer? Sabe o que eles estavam dizendo? Nós queremos esse poder também, nós queremos esse Cristo também. Eles disseram: muito fácil, renúncia, arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus, porque além do mais disso, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E naquele dia foi 3.000 almas, bendito seja o nome do Senhor. Quando a igreja é relevante como sal, ela provoca sede e tem salvação de alma para a glória de Deus, aleluia. Que é o maior propósito da igreja, a maior relevância que a igreja tem que ter é salvação de almas, é vidas na presença do Deus que fez os céus e que fez a terra. Levanta a mão que eu quero profetizar algo para a sua vida em 2016. Você vai ser sal nesse ano e vai provocar sede, e almas vão vir à presença do Deus que fez os céus e que fez a terra. Acredita nisso? Acredita nisso? Isso, glorifique a Ele então. Exalte a Ele, porque eu estou declarando que esse ano é ano de salvação. É ano de salvação através da sua vida. É ano de salvação através da minha vida. Alguém vai sentir sede e vai querer a presença de Jesus. Alguém vai querer estar com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém tem que sentir sede. A gente tem que ter essa relevância do sal como igreja. Lembra de Paulo e Silas? Estavam pregando a palavra, estavam cumprindo uma ordem missionária. A Bíblia vai dizer em Atos 16 que Paulo, ele quer ir para uma localidade, para a Ásia, o Espírito de Deus impede. Ele quer ir para outro lugar, o Espírito de Deus impede. Interessante que Paulo está indo fazer coisa boa, porque pregar a palavra é coisa boa. Ele está indo querendo pregar a palavra em lugar, mas o Espírito de Deus vai impedir Paulo. Ele vai querer para outro lugar, o Espírito de Deus vai impedir também Paulo. Eu acho lindo que esse impedir aqui, irmãos,
é que o Espírito deu uma advertência para Paulo e Paulo ouviu. Isso fala de renúncia. Ele quer ir, ele tem um propósito de ir, mas o Espírito diz: não, você tem que ir para onde eu vou te guiar, para onde eu vou te conduzir. Isso também é renúncia. Ouvir a voz de Deus, ouvir os decretos de Deus, porque nem toda a direção que a gente toma, por mais que seja para fazer a coisa certa, não é o lugar que muitas vezes que Deus quer que a gente esteja. Então a gente tem que ouvir a Ele, porque é melhor estar na vontade de Deus do que fazer a sua vontade. Engrandecido seja o nome do Deus que fez os céus e que fez a terra. A Bíblia diz que Paulo vai para uma localidade, os irmãos conhecem muito bem a história. A Bíblia diz que uma mulher vai ser batizada com a sua família, a mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. A Bíblia vai dizer que uma moça também vai ser liberta. Vai ser liberta porque tinha um espírito de adivinhação, e por causa disso, por causa da manifestação do poder, da autoridade de Deus sobre a vida de Paulo e de seus companheiros, mandaram aquela ação demoníaca bater em retirada. A Bíblia diz que eles foram presos, colocaram os pés deles no tronco, cárcere interior, bateram neles, machucaram eles, mas à cerca de meia-noite não conseguiram roubar deles. Sabe por quê? Porque eles eram sal e eles tinham sal. Mesmo no sofrimento e na dor, alguma coisa estava preservado lá. O quê? A oração e a adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estavam tendo relevância mesmo no momento da dor, mesmo no momento da luta. Eles permaneceram firmes. Eles oraram e eles adoraram o nome do Deus que fez os céus e que fez a terra. A igreja que é relevante na terra, meus irmãos, ela não tem falta de oração e ela não tem falta de adoração. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, aleluia. Não vai faltar oração na tua vida e não vai faltar adoração na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai receber a sua oração, Deus vai receber a sua adoração e Deus vai mandar terremoto na terra. A Bíblia diz que Deus mandou terremoto e abriu-se todas as portas daquela prisão. Interessante que aquelas portas que abriram, pastor, não foi portas para nenhum preso sair. Os únicos presos que saíram dali eram os que estavam presos injustamente. Porque Deus não é injusto, Deus é justo. Então por que todas aquelas portas se abriram, pregador? Para salvar uma família. Aleluia. Para salvar uma família. Você acredita nisso? Eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar. Deus vai abrir todas as portas para salvar famílias. Você crê nisso? Deus vai abrir todas as portas. Aleluia, glória a Deus. Deus vai abrir todas as portas, aleluia, através da minha fé, da sua fé, para salvar famílias. Ninguém sai. O camarada quer se matar, o carcereiro, porque ele está dormindo na sua responsabilidade. E Roma castigava, e castigava com a morte. Ele quer se matar, Paulo diz: não faça isso. E o que o camarada vai pedir? Ele vai pedir luz. Ele vai pedir luz. Diante de tanta glória, diante de tanto poder, ele vai pedir luz. Preste bem atenção. Quem não tem salvação, está pedindo a luz. Aleluia. E você é a luz que Deus vai acender nesse tempo. Aleluia, glória. Você é a luz que vai chamar a atenção nesse tempo. Você vai ser relevante como luz também. E o texto vai dizer que Paulo não faça isso. Nós estamos todos aqui. Paulo não vai pregar para esse camarada. De primeira mão ele não vai pregar, pastor Edmilson. Ele não vai pregar, mas o cara está com sede. Porque ele vai virar e vai dizer: o que eu devo fazer para me salvar? Estava com sede ou não estava, irmãos? Sede da salvação. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo vai virar e vai dizer: espera aí, rapaz, você está com muita pressa. E você está pensando só em você. Crê no Senhor Jesus. Será salvo você e toda a sua casa. Será salvo você e toda a tua casa. Levanta a mão para receber. Quem da tua família não tem sede, vai passar a ter sede, vai querer essa salvação também. Aleluia. Sua casa, sua família vai ser contagiada pela salvação do Senhor, porque nós somos o sal da terra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas o sal, ele não pode ser insípido.
ele não pode perder o valor dele. Ele não pode perder a essência dele. A igreja não pode perder a essência. Por quê? Marcos capítulo 9, verso 50, Jesus vai dizer que se o sal perder o poder de preservar, o poder de provocar sede, ele vai ser jogado fora e ele vai ser pisado. Nós só vamos ter essa força, essa relevância de sal, se a gente tiver uma vida de renúncia, baseado na palavra de Deus. Os homens da época de Atos Apóstolos influenciaram o mundo da sua época, porque eles eram sal. Eles tinham de verdade uma vida de renúncia. A prioridade deles era o reino do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ser como sal. Nós temos que ser como sal e nós temos que ser como a luz. Jesus disse que não tem como uma luz ficar no lugar baixo, se a luz está no lugar elevado. Se a luz está no lugar elevado. E é bem verdade que nós estamos no lugar elevado, porque Ele nos transformou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos assentados com Ele nos lugares espirituais, em Cristo Jesus. Tem alguma luz do mundo aqui? Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguma luz aqui? Bendito seja Deus. Se de verdade nós formos luzes acesas, os valores perdidos nesse mundo serão recuperados através da luz de Jesus na minha vida e através da luz de Jesus na sua vida. Você lembra daquela mulher que perdeu a dracma? Se ela acendeu a luz é porque a casa estava escura. Se ela varreu a casa é porque a casa, aleluia, também estava suja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ela acendeu a luz primeiro. Quando ela acendeu a luz, ela observou: a minha casa está suja, então eu tenho que varrer a casa. Aleluia. Quando ela varreu a casa, ela limpou a casa. E quando ela limpou a casa, ela achou aquilo que ela tinha perdido para a glória de Deus. Aleluia, glória seja dada. A luz está em mim, a luz está em você. E a luz em mim vai mostrar para alguém a sujeira do pecado. E alguém vai querer pegar a vassoura da graça e vai tirar essa sujeira da vida e vai recuperar os valores perdidos para a glória de Deus. Você crê nisso, meus irmãos? Se você crê, levanta a sua mão e glorifique e exalte ao nome de Jesus. Só que a luz daquela época não é como de agora. Tinha uma lamparina, colocava azeite dentro dela e ateava fogo nela. Nós só vamos ser luz se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Se nós tivermos o fogo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que Ele batiza com fogo, aleluia, glória, e com o Espírito Santo, aleluia, oh glória seja dada. Nós seremos, aleluia, lamparinas incandescentes nesse tempo, para a glória de Deus. Irmão, aonde tem fogo não tem bicho que fica, irmão, bendito seja o nome do Senhor. Aonde tem fogo, as trevas tem que bater em retirada para a glória de Deus. A igreja será relevante como luz, as trevas não vão prevalecer. Jesus disse isso: a igreja é minha e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Era para você dar glória, você é a igreja de Jesus. A igreja tem dono, o dono é Jesus. Tem outra coisa: as portas do inferno não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a igreja de Cristo. O que vai prevalecer é a luz do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ser a luz do mundo. E ele vai dizer dessa vida de renúncia. Essa vida de renúncia tem um propósito, que é a questão da relevância. De alguém olhar para mim, olhar para você e ver a diferença nas nossas atitudes. Ver Deus em nós. E como que vai ver? Quando a gente se santificar. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 15. Sede santos, porque aquele que vos chamou é santo.
Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Apocalipse capítulo 22, Jesus vai dizer: aquele que é sujo e quer ficar na sujeira, que se suje mais. Mas aquele que é limpo, se limpe mais. Bendito seja o nome do Senhor. Ou aquele que é santo, se santifique mais. Porque a santidade, ela é em ação, aleluia, glória, contínua na minha vida e na sua vida. Cada dia a gente deve se santificar. Quanto mais santificado, mais parecido você fica com Deus. E tem 3 agentes para a santificação, para nós termos uma vida de relevância. Primeiro, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a palavra de Deus. Aleluia, glória seja dada no nome do Senhor. O Espírito Santo aplica a palavra. A gente olha para o sacrifício e o sacrifício nos limpa de todo o pecado, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a relevância, essa é a diferença. É por isso que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 18: outra vez verei a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, entre o ímpio e entre o justo. E a pergunta é: alguém tem visto a diferença na minha vida? Alguém tem visto a diferença na sua vida? Você é igreja, você é corpo de Cristo. Nós temos que ter peso de mudança, porque essa responsabilidade é minha e é sua. Jesus confiou a mim, Jesus confiou a você. É de você que ele vai cobrar naquele grande dia. É de mim que ele vai cobrar naquele grande dia. E esse dia está próximo a vir. Bendito seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: olha, devemos ter essa vida. E no tempo presente, olha que interessante que ele está dizendo no presente. Ele está dizendo no hoje. Porque santificação é todo dia. Não adianta ser santificado hoje e amanhã não ser. Santidade é uma ação contínua. Mudança de vida é uma coisa contínua. Verso 13, ele vai dizer: depois que fazer isso, ter uma vida de relevância, a gente vai ficar aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A igreja é relevante, a igreja está fazendo a diferença, mas tem coisa melhor que a igreja está esperando, que é o arrebatamento. Ele vem buscar a sua igreja. Quem acredita que ele vem? Quem acredita que ele vem? É por isso que a Bíblia diz em Amós 4:2: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus vem buscar. A natureza está anunciando que ele vem. A igreja está gemendo, dizendo que ele vem. O Espírito Santo está gemendo, dizendo que ele vem. A natureza está gemendo. O Espírito Santo está gemendo e a igreja também está gemendo. Vamos ler isso? Romanos capítulo 8. Verso de número 18. Eu estou sentindo a presença dele aqui, meus irmãos. Eu estou sentindo essa graça maravilhosa neste lugar. Romanos capítulo 8, verso 18. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação, natureza, aguarda a revelação dos filhos de Deus, arrebatamento da igreja. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Os irmãos sabem que a natureza foi mudada por causa do pecado de Adão e Eva. Não havia abrolhos e espinhos depois do pecado que vai surgir. A natureza foi mudada. E a natureza está mudando, está esperando. Está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ela está esperando o arrebatamento. Ela está esperando ansiosamente, porque tudo vai ser mudado. Vai ter um novo céu, vai ter uma nova terra. Apocalipse capítulo 21 diz que vai haver um novo céu e uma nova terra. Deixa eu continuar. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Sabemos que toda a criação geme como se tivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardemos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Oh, que coisa linda, maravilhosa! O texto está dizendo que a criação geme, a natureza geme, a igreja geme, e o Espírito Santo geme. Geme o quê? Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem alguém que está esperando Ele aqui? Tem alguém que está gemendo, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vem, meus irmãos. Todos os sinais indicam que Jesus vem. Aí a importância de sermos relevantes. Está a importância de trabalharmos, porque quando Paulo vai detalhar acerca do arrebatamento, vai falar acerca de vencer a morte, vencer o pecado, vencer os aguilhões do pecado, da morte. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, primeira carta aos Coríntios, ele vai começar a detalhar e dizer a vitória que foi conquistada pela morte e ressurreição de Cristo. A morte foi vencida, o pecado foi vencido, o diabo foi vencido para a glória de Deus. E ele vai dizer no verso 57, mas graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 15, verso 58, ele vai dizer, por causa disso, portanto, por causa do arrebatamento, sede firme, sede constante e sede abundante no trabalho do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Irmão, a igreja do arrebatamento é a igreja que mais vai trabalhar, bendito seja o nome do Senhor. A igreja do arrebatamento vai se envolver, vai ser firme, vai ser constante e vai ser abundante, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos trabalhar para o reino e nós vamos arrebatar, como está escrito em Judas, algumas almas do fogo do inferno. Bendito seja o nome do Deus que fez os céus e que fez a terra. Aleluia. Jesus vem buscar a sua igreja. Nós devemos estar em relevância, mas devemos estar esperando Ele. Agora eu quero dizer que relevância é trabalho. Relevância é uma vida de sacrifício, é estar envolvido com o reino, é estar envolvido com as coisas de Deus. Aí a graça vai me ensinar outra coisa. A graça vai me ensinar que trabalhando, mesmo a igreja sendo relevante, tendo a promessa do arrebatamento, esperando o arrebatamento, ela continua nessa terra. Ela permanece nessa terra como exército do Deus vivo. Enquanto o arrebatamento não chega, a igreja continua em guerra. Diga para o teu irmão, você ainda continua em guerra. Diga, antes do arrebatamento vir, você continua em guerra. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Se Deus abrisse o leque da revelação e mostrasse as tramas do diabo contra a minha vida e contra a sua vida nessa noite, você ficaria pasmado e ficaria assustado. Nós estamos em guerra, mas nós temos um general. O nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Ele nos guardará e nós não vamos recuar nessa luta. Ser relevante é continuar marchando. Ser relevante é continuar lutando. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: milita comigo como um bom soldado de Cristo. Dá a entender que Timóteo quer recuar, quer fugir. Mas ele disse: olha, milita como um bom soldado, rapaz. Porque aquele que foi se alistado não se embaraça com o negócio dessa vida para agradar aquele que o alistou. Tem alguém que foi alistado por ele aqui? Se você for alistado por ele, você não vai se embaraçar com o negócio dessa vida. Você vai agradar a ele, bendito seja Deus.
Nós somos do mesmo exército. Nós estamos em guerra. E nós vamos vencer essa guerra. Diga para essa pessoa que está aqui, você está em guerra. Diga, mas você não está sozinho. Conta comigo. Aleluia. Diga, eu vou guerrear com você. Diga, eu vou guerrear com você. Aleluia. Diga para essa pessoa, meu irmão. Talvez você não sabe a luta que essa pessoa está aqui adorando, está nesse retiro. Mas você não sabe a luta que essa pessoa está falando, está passando. Diga para ela, eu estou com você, eu vou guerrear com você. Vai ter vitória. Nós fazemos parte desse mesmo exército, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, levai a carga um dos outros. Nós não podemos abandonar os soldados feridos. Nós não podemos abandonar. Porque tem hora que nós somos feridos. Porque nós estamos sendo relevantes. Paulo foi um homem relevante. Tanto que ele foi levado até o terceiro céu, 2 Coríntios, capítulo 12. Ele não vai declarar que é ele, mas é ele. Foi levado até o terceiro céu. Viu coisas profundas. Foi um homem que renunciou a muita coisa. Foi um homem que ganhou muitas almas. Foi um homem que impactou, fundou igrejas. Foi um homem discipulador, um ensinador da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. As suas cartas são maravilhosas. Você vai ver que eu estou pregando e anunciando quase totalmente dentro das cartas paulinas, o tamanho do peso, da revelação, da importância que esse homem teve, porque ele era relevante no reino de Deus. Quando eu falo de Paulo, eu me estremeço e peço a Deus graça, porque a graça que aquele homem, e como que ele entendeu a graça e como ele envolveu com a graça. Eu volto para o versículo 11 do capítulo 2 da carta de Tito. O negócio é envolver com essa graça. Se a gente se envolver com essa graça, a gente vai ser relevante de verdade. Se a gente for dominado por essa graça, se a gente viver essa graça, se a gente ver essa graça, nada vai nos segurar. Aí Paulo vai dizer, nós estamos em guerra. Ele vai dizer, então toma toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firme. Aleluia. Preste bem atenção que ele vai falar, tome toda a armadura de Deus. Não é armadura de anjo. Não é armadura de querubim, de serafim, de arcanjo. A armadura é de Deus. Aí eu fiquei imaginando com a minha mente de pregador, se a armadura é de Deus, isso é uma vestimenta de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque é uma armadura espiritual e o nosso Deus é Espírito. Eu não tenho dúvida que o nosso Cristo, antes dele vir para cá e agora, ele tem toda essa armadura. Eu fico imaginando o sofrimento dele na cruz e fico pensando, quando colocaram ele na cruz, quando todo aquele sofrimento, colocaram uma coroa na cabeça dele. A coroa era menor do que a cabeça, pegaram um caniço e bateram para entrar dentro da cabeça dele. Eu fico imaginando que aquela coroa só entrou e pegou na cabeça dele, é porque ele estava sem o capacete da salvação. E para quem que é que ele deixou o capacete da salvação? Para mim e para você, aleluia. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, porque ele deixou para mim e para você o capacete da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos a mente protegida, é por isso que nós temos a mente de Cristo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico fazendo uma conjectura e pensando, e o diabo dizendo, e aí Jesus, tua cabeça está sendo ferida, oh maravilha. Eu imagino Jesus dizendo no mundo espiritual, está sendo ferida, mas vai valer a pena, porque daqui a cerca de 2000 anos em diante, vai ter uma igreja reunida, aleluia, num retiro. A igreja, comunidade, espaço da graça, vai estar reunida, e eles vão ter o capacete da salvação, para ser relevante, enquanto estiverem na terra. Seus pensamentos não vão inundar a cabeça deles, porque eles vão ter a minha mente. Eles vão ter os meus pensamentos, eles vão ter as minhas convicções. Oh, bendito seja Deus! Fica imaginando quando pregaram a mão dele na cruz, ele dizendo, estão machucando a minha mão agora, mas eu vou deixar uma espada na mão deles, que é a palavra de Deus que vai cortar as obras do diabo. Aleluia, glória.
Oh, glória a Deus. Eu estou sendo ferido hoje, mas quem vai ser ferido vai ser Satanás e os demônios pelo poder da palavra. Aleluia, glória. Quem acredita nessa espada, nessa palavra que está sendo pregada aqui, levanta a mão, irmão, para adorar. Porque quem tem essa espada coloca o diabo para correr. Quem tem essa espada, quem tem essa palavra, coloca o diabo para correr. Estou ouvindo barulho de espada no mundo espiritual aqui. Você tem a espada. Talvez tenha alguém que entrou aqui e está sendo tentado. Você tem a espada, diga, está escrito, aleluia, glória. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem sabe tem alguém aqui que o diabo está querendo roubar a sua relevância. Quem sabe tem alguém aqui, e tem alguém aqui que está sendo tentado. Tem, porque senão o Espírito de Deus não estaria mudando a mensagem para poder ministrar o seu coração nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o diabo veio para tentar Jesus, ele estava se preparando. Ele estava se preparando, porque ele tinha sido batizado no Jordão, estava cumprindo toda a justiça. Ele estava jejuando 40 dias, porque você vai ver que depois do deserto, Jesus já começa a iniciar o seu ministério, pregar. Ele ia ser relevante como ele foi relevante, tocando vidas, tocando pessoas, mas o diabo trabalha para roubar de nós o poder da relevância, e o poder da relevância é só se nós tivermos uma vida de sacrifício. O diabo veio, ele veio na hora que ele percebeu que Jesus estava com fome. Se o diabo tem êxito naquela hora, ele impediu o que Jesus iria ser, ele impediu o que Jesus iria fazer, mas Jesus tinha a palavra de Deus, aleluia, glória. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O diabo não vai impedir o que você vai ser e o que você vai fazer em favor da relevância do reino de Deus na terra. Levanta a mão para adorar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu sei que tem alguém que está recebendo aqui, porque tem palavra de Deus aqui. Ele vai ter que bater em retirada, ele vai ter que sair, ele vai ter que sair do meu caminho, ele vai ter que sair do teu caminho. Estou sentindo a presença dele aqui. Eita, presença gloriosa, Jesus. O poder da tua palavra está neste lugar, meu Cristo. Pode abrir a boca e glorificar, irmãos, porque o céu abriu sobre este lugar. O céu está aberto sobre este lugar. Se você tiver decidido a ter uma vida de relevância, sabe o que vai ter sobre você? O que teve sobre a vida de Jesus em Mateus 3. Primeiro, céus abertos. Segundo, o Espírito Santo descendo. Terceiro, a voz do Pai dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu estou pregando para uma igreja relevante. E uma igreja relevante, ela tem os céus abertos, ela tem a presença do Espírito Santo. Eita glória! E ela tem a certeza que é filho. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Estou ouvindo barulho de filho aqui. Estou ouvindo barulho de filho aqui. Alavachandarábia. O que vai fazer a diferença é você ter certeza que você é filho e que sobre você tem céus abertos, tem presença do Espírito Santo e o Pai dizendo: eu te amo, aleluia, glória. Elemanjo, revacébia, elachandarabarrácia. Não deixa o diabo colocar dúvida no seu coração. Porque o Pai já tinha falado. Até o diabo sabe que você é filho de Deus. O diabo tem convicção que você vai fazer como igreja, vai ter relevância nessa terra. Nesses últimos dias, você vai ter relevância. Ele sabe, mas ele quer colocar dúvida em você. Mas o Pai já falou com você. E o que prevalece é o que o Pai fala. Porque o diabo vai, se é filho, transforma. Se é filho, salta daqui. Aleluia, glória. Oh, glória, Jesus, está escrito, eu estou na palavra, rapaz. Eu não vou pelo que você fala, Satanás. Eu não vou pela sua dúvida. O Pai já falou comigo, eu sou filho amado e acabou. Você pode bater no peito e dizer: eu sou filho. Grita bem alto que eu sou filho. Nós estamos no mundo espiritual, os anjos têm que ouvir, os céus têm que ouvir. Isso, ele tem que ouvir. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos amados. Se sinta amado por Ele nessa noite. Independente das provações que você está passando, independente das necessidades, o céu está aberto sobre a tua cabeça. Tem presença do Espírito de Deus na sua vida. Aleluia!
Eu fico imaginando por que colocou a outra mão na cruz. É porque ele deixou o escudo para mim e para você, para se defender dos dados inflamados de Satanás. Tudo que ele vem contra mim, contra você, a gente tem um escudo. Pelo sacrifício da cruz do Calvário, aleluia, glória. Ele lança seta, lança dado, mas cai por terra, porque a gente tem defesa, aleluia. Uma igreja relevante está em guerra e tem defesa. Tem arma de ataque, mas tem arma de defesa, aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui. Estou sentindo a presença. Por que pregar os pés dele? É porque ele deixou para mim e para você os sapatos da preparação do evangelho. Fica de pé. Oh Deus lindo, oh Deus lindo e maravilhoso, oh Deus profundo neste lugar. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, mas pega com fé na mão dessa pessoa. Alamante, ó Revaracebe, aleluia, Uramandarachandarábia. A guerra ainda continua. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está com um espinho que nem Paulo, estava ferido. E Deus virou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta. Deus está dizendo para alguém: a minha graça te basta. O meu amor te basta. O meu sacrifício na cruz te basta. Já foi dito aqui, se ele não fizesse mais nada, já foi tudo feito, aleluia, glória. Na verdade, ele já fez tudo o que tinha que fazer, aleluia, glória. Ele é mais, ó, revaracébia. O negócio agora é a gente colocar a fé em ação. Já tem alguém chorando debaixo dessa graça. Se envolva nessa graça. Nós estamos em guerra. E você vai usar as armas espirituais. Porque as nossas armas não são carnais. As suas armas são espirituais e poderosas em Deus, para destruir as fortalezas do diabo. Uma igreja relevante tem autoridade, tem ferramenta para desfazer as obras do diabo. É bem verdade que Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. E hoje ele se manifesta onde? Se manifesta na igreja, aleluia, glória. É através da igreja que ele vai. É por isso que a igreja é relevante, tem que ser relevante. Até o arrebatamento relevante, lutando, prevalecendo contra o inferno, prevalecendo contra as obras do mal. Eu sinto a graça dele aqui. Tem um exército vitorioso aqui. Tem um exército campeão aqui. Tem um exército compromissado aqui. Tem alguém decidido aqui nesse tempo. Eu sinto o amor de Deus neste lugar. Eu sinto o amor de Deus neste lugar. Eu sinto amor, eu sinto amor, eu sinto amor. Uramante, ó, revarácia, candaravassai. Elebrai. Jesus vai renovar alguém aí. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, porque Jesus pode te batizar hoje. Jesus pode te batizar hoje com o Espírito Santo e com fogo. Ei, abre a boca para adorar. Revasse. Elevarai, xeremeneguea, sereguelevácia. Presença bendita. Presença bendita. A graça tem se manifestado. A graça tem se manifestado. A graça tem se manifestado. Levantando um exército vitorioso. Levantando um exército em uma marcha firme e constante para a eternidade. Esse exército está de pé. E aonde ele passa, ele faz a diferença. Isso, ore por essa pessoa que está do seu lado, ore. Vamos fazer uma oração de guerra agora. Ore por essa pessoa. Luta por essa pessoa, defende agora, toma a guerra dela. Nós somos um exército. Alabante, ó revarácia, calamandarábia. Vamos ser relevantes que nem no dia de Neemias, que nem no dia de Neemias. Tinha inimigos, mas eles estavam na obra. Era tempo de reforma, era tempo de reconstrução. Ebaxandarábia, ferramenta numa mão e arma em outra. Lavachandarábia. Ei, nós vamos guerrear e nós vamos continuar trabalhando. É tempo de reconstruir, é tempo de reconstrução, é tempo de levantar o muro, é tempo de colocar as portas no lugar.
que coisa gostosa, Jesus. Ministra isso, ministra, Jesus, ministra. Ministra, Espírito Santo, ministra, Pai. Ministra, Pai, ministra, Pai, ministra, Pai. Ministra, Espírito Santo. Ministra, Jesus. Ministra, Jesus, ministra, Espírito Santo. Ministra, Pai. Ministra sobre a igreja, ministra. Ministra sobre esse povo, Pai, que sacrificou esses dias de feriado. Ela é baixando a Arábia. Ministra sobre esse povo que decidiu renunciar para ser relevante. Já tem pessoas sendo tomadas pela glória de Deus aqui. Rasga o seu coração, porque o céu já rasgou sobre este lugar. Rasga o seu coração, porque os céus estão rasgados sobre este lugar. Nós estamos em guerra e eu já sei quem vai vencer. É você, é você, é você, é você. Essa guerra você vai vencer. Vai vencer, vai vencer. Sabe por que você vai vencer? Sabe por que a igreja vai ser relevante? Porque Jesus deu 3 coisas para a sua igreja. Ele deu poder, Ele deu autoridade e Ele deu o seu nome. Aleluia, glória. Você não dá o seu nome para qualquer um, mas Jesus deu o nome que é acima de todos os nomes. Ele confiou a você. Ele confiou a essa igreja, Ele confiou a você, Ele deu o seu nome. Ele está te dando o poder do nome. Ele está te dando a autoridade do nome. Alavachandarábia. Ele disse em Lucas 10:19: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Recebe poder, recebe poder. Recebe poder para pisar, recebe poder para marchar, recebe poder para caminhar. Poder, 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 poder. Tem alguém recebendo poder aí, ó. Erebaxergue, alavasábia, elebracalachore, micalacébria, elebracandarábia. Poder, 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 poder. Recebe poder. Usa o nome de Jesus, usa esse nome. Professa esse nome, Ele te deu o nome dele. Você não empresta o teu nome para qualquer um. Ele que é perfeito, teu nome, usa o nome dele. Elavachébia. Ele diz: por esse nome os demônios vão ter que sair. Por esse nome enfermidades vão ser curadas. Por esse nome, Evassábia, Elebracandarábia, por esse nome vocês vão ser salvos. Por esse nome vocês têm poder de ser feito filho de Deus. Recebe poder de filho, recebe. Nós vamos sair desse retiro com autoridade para pisar, com autoridade para marchar, com autoridade para prosseguir, com autoridade para avançar, com autoridade para conquistar, com autoridade para entrar na casa do valente e manientar ele. Eita glória! Entrar na casa dele, a igreja Elebrai, chore, me candaraia. Não tem porta do inferno que vai segurar a igreja. A igreja vai arrebentar as portas do inferno. A igreja vai arrebentar com as portas do inferno. Isso, ministra poder, Jesus, ministra poder. Ministra poder, ministra poder, 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 poder. Pela sua graça derrama poder. Pela sua graça derrama o poder do seu Espírito. Pelo seu sangue vertido na cruz, pela sua ressurreição, dá poder para essa igreja. Olha aqui para mim só um pouquinho, permaneça de mão dada. Olha para mim um pouquinho. Lucas 10, eu dou poder para vocês pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do inimigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que o diabo e os seus demônios e as obras dele se colocariam na nossa frente. Porque quem não quer deixar você ser relevante, a igreja ser relevante, é o diabo. Mas Jesus já sabia antecipar o que ia acontecer.
Ele disse: eu dou poder para vocês. Aleluia, glória. Vai ter demônio, vai ter obra do diabo, vai ter escorpião e serpente. Serpente, ela ataca pela frente. Escorpião ataca por trás. Tem ataques que vêm direto. Tem ataques que vêm pelas costas, aonde nós não vemos. Mas ele diz que está dando poder para mim e para você, para pisar ataque que vem da frente e ataque que vem de trás. Aleluia, glória. Ataque você vê e ataque você não vê, você vai pisar. Aleluia, glória. Você vai pisar, vai passar por cima. Eita glória. Vai pisar e vai embora. Aleluia, glória. Olha, baixando a Arábia. Você acredita nisso? Acredita. Acredita, acredita. Você acredita que você vai pisar? Então, se você acredita, dá uma pisada aí como ato profético. Dá uma pisada nisso, pisa. Pisa. Pisa, igreja relevante, pisa. Pisa com tudo que te impede. Pisa, pisa contra aquilo que é contra a sua casa, sua família. Pisa debaixo da autoridade. Pisa debaixo do poder.